Amém. Cadê o povo mais feliz da terra? Aleluia! Eu sou esse povo, você é esse povo mais feliz da terra. Amém? Pode se sentar, por favor. Eu estou aqui maravilhada com Jesus, porque a gente ora, pede para Deus um texto, um tema, uma palavra, e aí Jesus vem se confirmando, confirmou já lá no grupo de intercessão hoje com a palavra do diácono Roberto, trouxe um pouquinho do que eu vou falar hoje, aí vem as canções e fala mais um pouquinho, e aí eu, como sou pentecostal, sou dessa veia, né, pentecostal, já acho o quê? Profético, né? A gente já vê que é profético e sabe que Deus quer falar conosco, que Deus tem algo precioso. Quem quer competir comigo? Caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? A gente que já tem aí o Espírito Santo, já vamos entendendo que isso é profético, sim. Nós não combinamos, mas estamos no mesmo Espírito, não é? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Vamos pôr a senha aqui no iPad. No livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Eu gosto de culto feliz, de culto movimentado, de gente feliz, porque é cheia de Deus. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 32. E o texto das Sagradas Escrituras diz assim: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salva os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salvasse agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que havia sido crucificado com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando por Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em um vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: vejamos se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento,
o céu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Mais um. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Esse aqui é um texto forte de lermos, o texto que fala sobre a crucificação de Jesus. E eu escolhi como tema para essa noite o amor revelado. Eu acredito que na cruz do Calvário foi revelado a maior expressão de amor que existe na terra. Quantos creem nisso? Amém? Eu creio profundamente no meu coração que o madeiro em si não tem valor algum. Muitos morriam na cruz naquele tempo. Mas Jesus foi diferente. Jesus, quando ele morreu ali na cruz, não foi como os outros que tinham pecados de profundas iniquidades ou pecados tão profundos de matar, de roubarem, pecados tão fortes, e mereciam aquele lugar. Mas Jesus não. Jesus morreu sendo inocente, morreu levando a culpa dos nossos pecados. Quando nós falamos sobre a cruz, eu vejo que nós, às vezes, interpretamos de muitas formas. De repente, nós crescemos com esse símbolo dentro da nossa casa. Talvez você cresceu com esse símbolo dentro de uma igreja que você frequentou. Talvez você vivenciou lá no Brasil, a gente encontra em objetos, a gente encontra em lojas, às vezes a gente entra no açougue e tem uma cruz ali e um homem assim, cabisbaixo, pendurado. Às vezes a gente entra em certos lugares e encontra uma cruz. Às vezes a gente vê em acessórios, a gente vê a cruz em muitos lugares e ela nada mais representa do que a morte de Jesus ali na cruz. Muitos ainda veneram aquilo ou carrega talvez como um amuleto para si. Mas a cruz sozinha, ela não tem poder algum. Nós cremos num Jesus que derramou sangue inocente naquele lugar e por isso ela fez toda a diferença. Não é isso que acreditamos? Que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu escrevi aqui que foi a maior expressão do amor de Deus por nós. Quando eu paro para pensar sobre a cruz, quando eu paro para meditar sobre isso, eu entendo o quanto Deus me amou. O quão profundamente eu sou amada por Deus. Eu não sei se em algum outro lugar do mundo ou por qualquer uma outra pessoa você já se sentiu tão amado. Às vezes eu ali, com minhas lutas interiores, com minhas lutas externas também, passando a vida, quantas vezes eu me deparei, talvez, como eu posso dizer, implorando por amor, implorando por atenção, quem sabe de um pai, quem sabe de uma mãe, quem sabe de um filho, quem sabe do cônjuge. Quantas vezes nós, muitas vezes, imploramos por atenção? Quantas vezes nós, muitas vezes, precisamos implorar por amor? Eu sei que isso é muito comum na nossa vida, porque nós temos linguagens de amor diferentes. Às vezes a pessoa está nos dando, mas ainda não somos supridos, porque nossa linguagem é diferente. Às vezes a gente está ali precisando receber amor. Ou quantas vezes, num ataque, num golpe contra a minha vida, eu vi o desamor, o desafeto de pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o amado da minha alma, eu encontro um amor perfeito, eu encontro um amor que não tem medida, eu encontro um amor que não olha para a minha circunstância, não olha para a minha dor, não olha para o meu tamanho, não olha para a minha cor, não olha para o meu pecado, não, Ele me ama incondicionalmente. Incondicionalmente, quantas vezes esse amor confortou o meu coração?
Eu quero que esse amor conforte o seu coração nessa noite. Eu quero que esse amor inunde o seu coração. Quando eu terminei de fazer esses textos, escrever aqui o que eu tinha que escrever, eu disse, Jesus, eu estou ainda mais apaixonada pelo Senhor, porque eu não encontro em nenhum outro lugar um amor semelhante ao teu. Não há outro lugar para nós encontrarmos um amor tão perfeito, um amor seguro. Você pode dizer isso? Um amor seguro é o amor do nosso Deus. Ele nos ama com um amor eterno, Ele nos ama com o amor sacrificial, que foi o amor da cruz. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, que foi o primeiro texto que o Senhor me deu quando eu pensei em trazer essa mensagem. Isaías, capítulo 53. Que profeticamente Isaías falou sobre isso. Sobre o que aconteceria, né, com Jesus ali na cruz do Calvário. Eu fico maravilhada porque quando nós lemos aquele primeiro texto que lemos, que fala a cena, né, da crucificação, a gente já assistiu aquele filme, muitas vezes, talvez, né, mais atual, sobre a crucificação de Jesus, e a gente vê ali um palco de horror. Né? A gente, às vezes, não quer nem abrir o olho, às vezes a gente quer se esquivar para não ver tudo que Jesus passou. Mas quando eu olho para a cruz e vejo a profundidade desse texto, a gente vai ver que de uma cena de horror se transforma num palco de amor. Por isso que o salmista, em Salmo 85:10, declarou que a justiça e a paz se beijaram. Vocês conhecem esse texto? O Salmo 85:10 fala isso também, um salmo profético que fala sobre a vinda de Jesus. Fala da remissão do povo de Israel. O povo de Israel estava em agonia em seus dias, estava arrependido em seus dias por ter se afastado do Senhor, e eles começam a clamar a Deus e falar, Deus, até quando a tua ira virá sobre nós? Até quando nós vamos sofrer? Até quando? Então, profeticamente, eles lançam que no futuro, né, lá tá, beijarão, mas nós acreditamos que isso já aconteceu, e eles falam assim, a justiça e a paz se beijaram. E eu acredito nisso, que ali na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Vocês conseguem entender isso? Por que que a justiça e a paz se beijam ali na cruz? Porque Deus, em sua justiça, o justo do jeito que puniu o Filho ali na cruz. Houve punição. A cruz foi justa aos olhos de Deus. Ali na cruz é justiça sendo realizada, a justiça de Deus. Porque Deus puniu o santo, o Filho dele, para nos justificar, para nos reaproximar. A justiça de Deus foi feita ali naquele lugar. E quando Jesus, ele aceita a crucificação, porque você sabe que Jesus não foi forçado a ir para a cruz. A Bíblia fala que Jesus, depois nós vamos ler esse texto, mas Jesus foi com alegria. Ele se alegrou pelo que fez. Você sabia disso? Ele não foi obrigado a ir para a cruz. Jesus não foi persuadido a ir para a cruz. Ele não foi posto na parede para ir para a cruz. Ele escolheu ir para a cruz. Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a forma de servo. Ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma de servo, para que nele nós tivéssemos vida. Por isso que a justiça de Deus e o amor de Deus ali na cruz teve um encontro precioso e se beijaram. E quando nós vamos ali para Isaías, capítulo 53, nós vamos ver que há um relato profético do que aconteceria com a vinda de Jesus. E antes de lermos aqui esse texto, eu quero deixar algo para nós meditarmos. Quem levou Jesus para a cruz? Foram os romanos? Foram aqueles homens que colocaram uma cruz, uma coroa de espinho em sua cabeça? Foi Pilatos? Quem levou Jesus para a cruz? Quando nós olhamos aqui para o verso 5 de Isaías 53, o texto vai dizer assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vai para o versículo 12, na parte B. Olha o que diz, bem lá no finzinho, que o versículo 12 é comprido, mas lá no finzinho diz assim: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto fala claramente que quem levou Jesus para a cruz foi eu e foi você. Como é importante nós salientarmos isso nessa noite. Jesus foi um homem puro. Ele veio como homem na terra e não teve pecado algum. Não sofreu dano algum em sua moral, em seu caráter. Jamais, um homem puro. E quem levou Jesus para a cruz foi os nossos pecados. Foram as nossas iniquidades. Eu queria que hoje, de uma forma muito especial, nós olhássemos para dentro de nós e entendêssemos sobre isso. Porque se nós não entendermos o quão pecadores somos, nós não conseguiremos entender a profundidade desse amor. Se nós não entendermos o quão pecadores somos, nós não conseguiremos entender o plano da redenção. Nós não entendemos o que é redenção. Entende? Por isso que nós temos que olhar sempre para nós e entendermos que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi excelente, foi magnífico, porque Ele nos livrou da nossa condenação. O que é o amor? Nós conhecemos o amor de perto, mas o que é a redenção? Redenção foi o preço pago por nós ali na cruz. Jesus nos redimiu, Jesus nos justificou, Jesus nos comprou de volta para Deus. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos condenados, nós estávamos ali perdidos, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, por mais melhor de bom que você seja. Nós nascemos dentro de uma natureza pecaminosa. E Deus preparou Jesus por nós, para isso. Para nos resgatar, para nos redimir, para nos comprar. Nós não fomos comprados, querido. Eu quero que isso enche o seu coração nessa noite de alegria. Eu não estou aqui trazendo culpa sobre você, eu não estou aqui trazendo acusação sobre você. Eu quero que você entenda a profundidade do amor de Deus por você. Eu quero que você compreenda o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é capaz de nos perdoar. Pastora, Jesus perdoa todo tipo de pecado, Ele perdoa todo tipo de pecado. Jesus limpa todo pecador, qualquer um que queira se aproximar dele e dizer: eu quero o Senhor, eu acredito no Senhor, eu confio que o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer naquela cruz em meu lugar. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos sarar de toda a iniquidade. Nós lemos o texto que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre Ele o nosso castigo, tudo aquilo que a gente merecia. Você tem filhos, como eu tenho. Você já viu quando você pega a vara para bater em um, o outro querer entrar no lugar e falar: não, mãe, bate em mim. Não bate nele, não, bate em mim. Nunca vi lá em casa. Nunca vi. Aí eles ficam torcendo. Pega mesmo, mãe, pega. Pega, mãe, pega mesmo, mãe, pega mesmo, né? Fica torcendo. Mas Jesus não. Jesus olhou para nós com compaixão e Ele disse: eu vou no lugar deles. Eu assumo a culpa. Eu assumo o lugar. Eu aceito ser punido. Eu aceito ser abandonado, porque ele declarou ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi sim abandonado por fracículos de segundo. Fracículos? Me ajuda, presbítero? Tira a máscara. Frações. Fracículo significa frações, com versículos fica fracículos. Né? Frações de segundos. Ele foi sim desamparado ali na cruz, porque no momento em que todos os nossos pecados foi sobre Jesus, o Pai não podia estar em comunhão com Ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Mas, novamente, Deus, como cantamos aqui, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ai, que lindo que é o nosso Senhor.
Por isso que eu estou dizendo para vocês que para a gente se agradar disso que cantamos, para a gente cantar com fé, sabe, essas palavras tão maravilhosas sobre Jesus, nós precisamos entender no profundo o que Ele fez por nós. Precisamos entender sempre e buscar trazer à nossa memória sempre o que Jesus conquistou por nós através daquela cruz, por nos amar tanto, por nos amar tanto. Eu escrevi aqui que Ele ali na cruz bebeu o cálice sozinho. O cálice de dor. Lembra que a Bíblia fala do cálice de dor? Ele bebeu sozinho aquele cálice de dor, o cálice da ira de Deus por nós, pecadores. Ele foi injuriado naquele lugar, angustiado. Parece duro, né, irmãos? Parece duro a gente falar sobre isso. Foi você que levou Jesus para a cruz. Você tem coragem de dizer para o seu irmão aí do seu lado, com uma cara bem profética assim, foi você que levou Jesus para a cruz? Você tem coragem? Tem coragem de dizer para ele isso? Parece duro, mas não é duro, é amor. Foi por amor que Jesus fez isso por nós. Num outro ponto de vista, depois que nós o levamos para a cruz, o Pai o levou. Foi desejo do Pai. Foi o Pai que planejou. Leia no versículo 6. O que está escrito. Não, eu vou ler o 10, o versículo 10. Que eu tenho vários, então eu vou escolher alguns, tá bom? Diz assim o texto: todavia, agradou ao Senhor moê-lo. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não foi aquela multidão que estava ao redor gritando: crucifica-o, crucifica-o, que matou Jesus. Não foi aquela multidão que levou Jesus para a cruz. Mas o texto que nós lemos diz que agradou o Senhor, Deus Pai, moê-lo pelas nossas transgressões. Que é para você não sentir peso de culpa. Agradou a Deus. Esse foi o plano perfeito de Deus para nos resgatar. O Pai o entregou por amor a nós. Entenda esse amor nessa noite. Jesus, numa outra perspectiva, foi voluntariamente para a cruz. No versículo 4, diz assim: Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Ninguém pôs sobre ele. Ele tomou sobre si. Isso fala de uma voluntariedade. Eu quero me pôr no seu lugar. Já pararam para prestar atenção nisso? Né? Quem que crucificou Jesus? Como é que foi esse plano? De onde veio? Ele é a Trindade desde sempre, não é? Desde sempre, desde o início de tudo, ele é a Trindade. E ele estava junto com o Pai no acordo. E o texto diz aqui, profeticamente, que ele tomou sobre si as nossas dores. Ninguém impôs sobre ele as nossas dores, ninguém impôs sobre ele o nosso pecado, mas ele escolheu ser ferido por nós. Ali na cruz, Jesus passou por vários tipos de sofrimento. E eu queria falar sobre algum deles. Jesus sofreu o sofrimento moral, porque as pessoas zombavam dele. Nós vimos, né, no texto que lemos, você não é o Cristo? Não é você o Filho de Deus? Ah, vamos pôr a coroa sobre ele, porque ele se diz o Rei dos Judeus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós passamos certas dificuldades na vida, certas questões e a gente não entende, a gente fica aborrecido, a gente fica triste. Eu quero dizer para você que Jesus passou por tudo isso também. Ele passou por calúnia, ele passou sendo chamado de Belzebu, quando passou na terra. Alguns não acreditavam no que ele falava, então fica tranquilo, a gente nunca vai agradar a todos. Né? Nós nunca vamos agradar todo mundo, nós nunca vamos alegrar o coração de todos, nós nunca vamos levar contentamento para todo mundo que está ao nosso redor. Se Jesus não conseguiu isso, muito menos nós vamos conseguir.
Mas o importante é que, assim como Jesus tinha um foco, um alvo, nós sejamos como Ele. Sempre focados no Senhor, né? Mesmo que soframos pressão moral. Imagina o desprezo que Jesus passou ali na cruz. Ele foi desprezado, não diz o texto? Ele foi desprezado aqui em Isaías 53. Ele sofreu o que é o desprezo. Ele sofreu o que é rejeição. E quando como carne, eu tenho certeza que sentiu. Tenho certeza que doeu de alguma forma, porque veio como homem. E como homem nós sentimos, nós sofremos. Quem gosta de ser desprezado? Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de ser afrontado? Ninguém. Mas ali, mudo, sem dizer nada, porque tinha um propósito de vida, ele tinha um plano. Então não se importou com aquilo. Os homens viram o seu rosto, mas o rejeitaram. O texto fala aqui que ele não tinha formosura. Né? Vocês acreditam que Jesus era feio? Por causa desse texto? Eu não acredito que Deus faz nada feio. Tenho certeza que a melhor simetria do mundo foi investida ali em Jesus. Não tem uma simetria que as maquiadoras aí, as esteticistas aí usam para medir aqui. Dizem que a gente tem o mesmo tamanho aqui, aqui e aqui, para ter um rosto simétrico. Se a gente não tiver o mesmo tamanho, nós estamos assimétricos, tá bom? Jesus, tenho certeza que tinha simetria total. Com certeza era um homem belíssimo. Mas quando aqui não viam formosura nele, é porque os olhos não eram bons. A Bíblia não fala isso? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Não tem alguém que fala para você, nossa, Dé, como você está bonita. Hoje você fala, são seus olhos. Né? A gente não usa isso. Quando os nossos olhos são bons, a gente vê coisa boa. Mas eles desprezavam. Eles afrontavam. Eles não viam valor, eles não acreditavam em quem Jesus era. Por isso, eles não conseguiam ver nele beleza alguma. Um outro ponto. Imagina Jesus sofrendo tudo isso, tomando sobre si todo o pecado da humanidade. Tem como ficar bonito? Assumindo tudo isso, como sendo flagelado, sofrendo tudo que ele sofreu. Teria como ter uma boa aparência nessa hora? Não, não tinha formosura. E as pessoas que estavam ali embaixo zombavam. As pessoas que estavam ali embaixo cuspiam. As pessoas que estavam ali embaixo, porque os que criam estavam longe, né? Os que criam tinham zarpado, fugido. Os discípulos tinham fugido. As mulheres estavam ali, algumas, olhando de longe, mas a grande multidão que estava ao redor não eram os que criam em Jesus. Foi os que realmente desejavam ver o seu mal e a sua crucificação. E ali ele sofreu moralmente. Jesus sofreu ali também sofrimento físico, obviamente. O texto fala que ele foi homem de dores, né? Homem de dores. Então, mostra claramente que ele sofreu muitas dores. Sabe o que é padecer? Ele foi desfigurado em todo o seu corpo. Não só um sofrimento mais físico, pouco, mas Jesus foi torturado. Nós sabemos que quando lemos o texto, a gente consegue imaginar a história. Realmente uma cena de horror, né? Quando a gente pensa na cena, a gente vê que dói, né? Lembrar do que ele passou por nós. A gente vê que ele foi aflito, ferido de Deus, oprimido, moído pelas nossas iniquidades. Sofreu chutes, empurrões, açoites. Sabe o que é açoite? Né? Lembra dos instrumentos que eles usavam na época? Né? Os ganchos de metal que, quando lançava-se em suas costas, a sua carne saía. Ai, Jesus! Ele foi cuspido, acorrentado, flagelado, voluntariamente, por amor a nós. Eu te deixo uma pergunta. Você conhece outro amor assim? Se tudo que Jesus passou não traz empatia no seu coração, não traz
certa dor no seu coração, nem sei o que dizer. Nós precisamos entender o que ele passou por nós. O que ele sofreu para nos dar vida. Sabe, quando eu olho para aqueles 2 ladrões que estavam juntamente com Jesus na cruz, Jesus estava na cruz do meio, e existia um à direita e um à sua esquerda. E um deles desprezou Jesus. Imagine você, Anderson, que você não vai ter em nome de Jesus, tá? Mas vamos imaginar aqui uma cena. Não vamos falar sobre você, alguém, tá? Para não ficar ruim. Amém, vamos livrar ele disso. Alguém tem uma enfermidade incurável, uma doença incurável, um problema incurável. Os médicos falam, olha, é só bater as botas. Pode encomendar o caixão, não tem jeito para você. Só que você fica sabendo que lá nos Estados Unidos tem uma chance de cura, tem uma chance de vida. O que você faz? Não estou preparado para isso. Não estou preparado para ser curado. Você faria isso, Anderson? Você, Vaguinho? Você, pastor? Você ia atrás. Aquele ladrão que desprezou Jesus, ali na cruz, ele fez exatamente isso. Ele estava do lado de quem poderia resolver todos os problemas da vida dele. Ele estava do lado do Salvador da vida. Ele estava do lado do autor da vida. Ele estava do lado daquele que tudo pode, daquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Daquele que cura, salva, liberta, leva para o céu. Aquele ladrão estava diante da solução de todos os problemas da sua vida. Diante de todos os problemas da sua vida estava ali a solução. Mas ele escolheu não crer em quem Jesus era. Quando nós recebemos a mensagem da cruz, quando nós recebemos a chamada da cruz, a chamada para o Evangelho, para andar numa vida compromissada com Cristo, e nós dizemos, não estou pronto, não estou preparado, em outras palavras, nós estamos dizendo, eu não creio que Jesus pode fazer isso por mim. O eu não estou preparado é simplesmente uma desculpa, que muitas vezes nós damos, porque não cremos, porque quando cremos nós vamos atrás. Quando nós acreditamos em algo, se eu ouvisse a notícia, tem alguém que pode resolver todos os seus problemas, nós iríamos até lá. Por que tantas pessoas têm uma fé cega, mas uma fé ao mesmo tempo viva, que crê em patuá, manchulagá, sei lá em que esse povo crê, porque eu não sou desse lado daí, né? Mas crê em rabo de coelho, é isso que eles carregam? Pé de coelho. Estou bem ligada nas idolatrias, hein? E acende vela, é vermelha, preta, azul, cor-de-rosa, e faz o que tem que fazer, porque acredita em alguma coisa. Ninguém faz as coisas por fazerem. Mas quando nós falamos sobre Jesus, é difícil crer. Por quê? Nós não ouvimos. Você viu, Michael, ele ser flagelado? Mas você crê. Por isso você aceitou. Por isso você recebeu. Aquele ladrão estava ali e ele tinha a oportunidade da vida dele de dizer, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. Eu sei que tu está passando isso aí, eu não estou entendendo nada. É que 3 dias e vai levantar, tem uma história assim. Gente, vamos conversar aqui uma coisa. Não era a primeira vez que aquele homem via Jesus. Há poucos dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém, aclamado pela multidão. Hosana! Hosana! Aquele homem era conhecido. Ele não era um Zé Ninguém que estava indo para a cruz e alguém era obrigado a crer nele, não. Jesus já tinha passado por vários lugares e feito milagres. Jesus já tinha passado em vários lugares e deixado a sua palavra. E profetizado que ele morreria sim, mas que ao 3º dia ressurgiria. Ele não era um Zé Ninguém. Aquele ladrão certamente já ouvira falar, mas escolheu não crer. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós cremos. Você pode dizer aleluia? Nós estamos aqui hoje porque nós cremos que Ele é o autor da vida, que Ele tem todas as respostas para nós. Amém? Ele tem a resposta para tudo o que precisamos
para todas as suas dores, para todos os seus desafetos, para todos os seus ímpetos, para essa personalidade que você fala, só Jesus na minha vida. É só Ele mesmo. É só Ele. Para depressão, para angústia, para tormento, é só Jesus. Ele tem a resposta. Aleluia! Eu creio nisso, como aquele outro que estava agora aqui do seu lado. E disse, por que tu falas isso dele? Como é que você se atreve a falar desse homem, seu doido? Certeza que ele chamou de doido. Doido! Como é que você se atreve a falar um negócio desse? Esse homem, nós temos motivo para estarmos aqui. Nós erramos. Olha aí a confissão do pecado. Olha aí, olha que bonito quando a gente confessa. Eu sou pecador mesmo, Jesus, mas eu preciso do Senhor na minha vida. Ele disse isso, em outras palavras. Nós merecemos estarmos aqui. Nós fizemos coisas erradas. Nós roubamos, nós ferimos a sociedade. Mas esse homem nada fez para que estivesse nesse lugar. E falou com Jesus. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu quero dizer para você com essas dois exemplos de homens para nós? Que aquele que não crê, já era, amigão, está condenado. É o que a Bíblia fala. A solução está na sua frente, estava ali, ó, do ladinho. É Jesus. Você não quer, não tem problema não. Porque Jesus não implora o coração de ninguém. Você sabe disso, né? Fala para o irmão do seu lado aí, ó. Jesus não implora por amor, não. Ó, ele é Deus, né? Ele não implora por amor, não. Mas aquele outro que escolheu amá-lo, recebê-lo e aceitá-lo, recebeu garantia de vida eterna. Quando a Bíblia fala de redenção, é isso. Isso é receber a sua redenção. Eu fui ler essa semana, estudando sobre redenção, e eu fui ver sobre os escravos do Brasil. O Brasil teve escravos há muitos anos, 1800 e tanto. Teve escravos no Brasil. E alguém pagou o preço por eles. Alguém pagou o preço, pagou a carta de alforria por aquele povo. E esse é o plano da redenção que Jesus fez por nós. Ele escreveu uma carta a nosso favor. Ele escreveu uma carta dizendo, está tudo pago. Sabe aqueles que receberam, por sua natureza humana, a consequência do pecado do primeiro Adão? Eu estou aqui nessa cruz, vertendo meu sangue, porque eu estou comprando esse povo. Eu estou comprando essa gente através do meu sangue. Eu tenho uma aliança com o meu povo através desse sangue. Entende? É isso que Jesus estava fazendo ali, comprando-nos do reino das trevas, porque nós éramos os escravos do pecado, e Ele nos comprou com seu precioso sangue, pagando um preço de cruz por nós, para nos ver livres da mão do diabo, livres da mão de Satanás, livres da morte eterna. Olha que lindo! Nós não estamos mais nós não estamos mais condenados à morte. De vez em quando dá um chute. Nós não estamos mais condenados à morte eterna. Nós agora somos salvos. Fui adotado como filho. Vamos lá? Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Batizados no seu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados no seu Espírito. Por isso que nós clamamos, Abba Pai. Porque nós fomos comprados por esse Deus. Nós fomos resgatados por esse Deus. É claro, meus amados, que nós somos daqueles que cremos no Evangelho e cremos que a nossa salvação, ela tem que ser trabalhada. Nós não acreditamos numa vez salvo, sempre salvo. Eu sou salvo, aí eu vou pecar, estou
salvo mesmo. Não. Nós acreditamos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fomos comprados por Ele. O pecado original, lá de Adão, foi pago pelo sangue de Jesus. As outras coisas que nós cometemos na vida, nós devemos pedir perdão um a Jesus. Jesus, me perdoa porque eu fui isso. Jesus, me perdoa porque eu fiz aquilo. Não sei você, mas você já foi perseguido por um erro seu, um pecado seu? Algo que você cometeu que te perseguiu? Eu tive um. E eu fiquei pensando sobre ele. Vou contar essa história para vocês. Quando eu tinha lá para os meus 17, 16, 17, 18, assim, essa fase da vida, eu trabalhava para uma agência de marketing no Brasil, e a gente fazia uns franchise que fala, né? Trabalhava em vários lugares. A empresa nos contratava, a Mari acho que já trabalhou disso no Brasil também. A empresa nos contratava e nós íamos trabalhando, às vezes em mercados, às vezes em banca de jornal, às vezes no Farol, tá? Já trabalhei no Farol entregando panfleto, ficava vermelha de vergonha, mas todo trabalho é digno. Mas eu já fiz isso, né? E trabalhava assim, de pingado em pingado. Certa vez eu fui no mercado trabalhar, e a gente trabalhava com degustação, era isso que a empresa fazia, por isso que era de marketing. Porque as empresas lançavam produtos, contratava essa agência e nós íamos no supermercado. Igual a gente vê lá no Costco, né? Não tem? A gente ama ir lá com fome, sai comendo, tudo que tem de bom lá. Quem já fez isso? De vez em quando eu janto lá no Costco. Só das coisinhas assim, né? Se você for assim, quando tá para fechar, sabe aqueles frangão inteiro assim? Corta depois isso aí, tá? Né? Aqueles frangão inteiro que vem lá no Costco, se você for bem em cima da hora, assim, que está para fechar, e eles veem que não vai vender, eles começam a cortar aquelas coxas, dar uns pedação de frango. Você janta ali tranquilo, tranquilo. Né? E eu trabalhava com isso no Brasil. Fazia essa degustação para o povo, dava de comer povo. Já fiz na porta de faculdade, dando sorvete. Era muito legal, era um emprego muito legal que eu tinha. Mas a gente era, assim, provisório em alguns lugares. Né? Um dia eu estava nesse mercado, um dia eu estava no outro. Qual o pecado que me corroeu? Que certa vez tinha uma outra moça que trabalhou comigo e ela vendia alguns trecos, sabe? Uns bijus, uns negócios assim, ela vendia uns trecos. E eu comprei dela uns trecos, né? E era tudo muito incerto. E eu falei, moça, te pago quando vir o nosso pagamento, te pago, né? Sabe como que é no Brasil? Marca na caderneta, faz fiado, né? No Brasil a gente faz essas coisas. Cheque para 30, 50, 60, 90, 100 dias. A gente paga, assim, às vezes, uma correntinha 70 vezes, né, sem juros. E aí, eu comprei da moça. Era um valor até que alto, sabe? O que aconteceu? Passou-se uns dias e a gente foi cada uma para outro destino. Nunca paguei essa mulher. Que feio, né? Esse pecado me perseguiu. Porque eu nunca fui caloteira, eu nunca devi ninguém. Meu pai é um homem íntegro, minha mãe nunca deveu ninguém. Isso, eu tinha que pagar essa mulher. Olha, se você me assistir um dia no YouTube, quem sabe eu posso te pagar com juros, correções monetárias. Né? Quem sabe ela lembra de mim, foi essa caloteira. Não, gente, não foi intencional. Não foi um pecado intencional, um erro intencional. Minha intenção era pagá-la, certo? Liguei na agência. Olha, eu trabalhei com a fulana, eu estou devendo, você pode... Não damos informações de funcionários. Não tinha, na época não tinha celular, né, gente? Vocês estão entendendo que eu tinha 16, 17, 18 anos, né? Não existia celular, essas coisas. E eu devi a moça. E isso me perseguia. Falava, como que eu fui caloteira? Como eu não paguei? Sabe quando você sabe? Não é nem tanto o não pagar, mas você sabe que faz falta para alguém? Aquilo que você deixou de... Você prejudicaria alguém por aquilo? Isso me doía muito, não é? E eu pedi perdão para Jesus. Quando eu converti o coração de verdade, eu pedi perdão para Jesus. Falei assim, me perdoa daquela dívida lá, aquela moça, eu queria pagar ela, mas eu não consegui. E é importante nós nos lembrarmos, porque às vezes a gente peca assim em prestação e a gente quer pedir perdão no atacado, né? De uma vez só. É varejo? Assim, né? A gente compra no atacado e quer pedir perdão no varejo. E não funciona assim. Se você pecou no atacado, peça perdão no atacado. Né? Lembra-te dos seus pecados e não cometa mais. Peça perdão ao Senhor por aquilo que nós cometemos e não peques mais. E o pecado, na vida do cristão, ele tem que ser um escorregão.
Porque quando nós pecamos conscientemente, nós estamos pisando naquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos ignorando, nós estamos entristecendo o coração de Deus. Olha, pensa em você comprando algo para o seu filho, você faz tudo para os seus filhos e eles te respondem, eles falam de qualquer jeito com você. Dói num pai e mãe, não dói? Assim é o coração de Deus. Né? Quando Ele nos comprou, nós somos dele. Até a Bíblia fala que o Espírito tem ciúmes de nós, não é? O Espírito Santo tem ciúmes da nossa vida, porque Ele nos resgatou com um preço muito alto. Não foi qualquer coisa. Não foi dinheiro que foi conquistado, trabalhado, e Jesus foi lá e pagou com dinheiro. Não foi. Não foi com a vida do vizinho. Deus deu o seu próprio filho. Quem de nós daríamos o nosso próprio filho para morrer no lugar de um pecador? Eu daria o meu filho pela vida do meu marido. Eu daria o meu marido pelo meu filho. Aí é fácil, né? Aí tá fácil, né, mozão? Não pode. Né? Deus deu o que Ele tinha de melhor no céu. O melhor que tinha no céu, Deus deu por nós. Então, nós não podemos nos conformar com uma vida de pecado, com uma vida de qualquer forma. Nós temos que nos importar em agradar o coração de Deus. Porque tudo isso que Ele passou foi por amor a nós. E nós precisamos valorizar a morte do Senhor. Eu pergunto para vocês, qual foi a recompensa de Jesus a ter ido na cruz? Vou contar só para o pastor. Sabe a recompensa de Jesus ter ido na cruz? Você. Pode falar isso por mão aí atrás de você? Sabe a recompensa de Jesus por ter ido na cruz? Você. Essa é a recompensa do Senhor, sabe? Você é a recompensa de Jesus ter ido na cruz. A Bíblia fala que Ele olha para nós e se alegra. Gabi, você veio! Te amo já. Nós somos a recompensa de Jesus na cruz. Nós somos a recompensa. Ele olha para nós e fica satisfeito, diz a Bíblia. Que Ele se alegra com isso. Deixa eu ver qual texto que eu separei para a gente ler. Nenhum. Versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele ficou satisfeito pelo que fez. Ele não se arrependeu. Jesus nunca se arrependeu do que fez, mas ficou satisfeito pelo que fez por nós na cruz. Essa é a recompensa dele, amados. Somos nós, a igreja. Imagina hoje, quando nós estávamos aqui, a primeira oração, e você fechou seus olhos e você se rendeu. Aí ele olha para a terra e fala, valeu a pena? Valeu a pena. A gente se levanta, o louvor começa a tocar, e um ergue a mão, o outro chora, o outro canta bem alto, o outro é mais tímido, não tem problema. Ele olha para a terra e diz, valeu a pena. Olha lá os meus filhos, eles estão reunidos me adorando. Ele olha para nós, Jonathan. Ele olha para você, Jonathan, e diz, vai valer a pena. Piada nossa da célula. Valeu a pena, meus amados, o que Jesus fez por nós na cruz. Ele olha para nós e fica satisfeito. Você pode se alegrar por isso? Deixa eu ver um sorriso. Vai tirar a máscara assim. Vai, dá um sorriso. Vai, Vaguinho, deixa eu ver um sorriso. Isso. Ai, quanta gente linda, meu Deus. Quanta gente linda. Ele fica satisfeito ao olhar para nós. Como que Jesus reagiu ao sofrimento da cruz? Eu já disse aqui, né? Calado. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada. Não esperneou, não brigou, porque ele foi voluntariamente para aquele lugar. Você já ouviu falar sobre a morte, da morte, na morte de Cristo? Quer que eu repita? A morte
da morte, na morte de Cristo. Complicado, né? Tem um livro com esse tema. A morte, da morte, na morte de Cristo. Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Ele matou a morte da morte. Jesus matou a morte na cruz do Calvário. Ele venceu a morte na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida eterna. Esse é o principal fundamento da cruz. Esse é o principal motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Nos reconciliar com Deus, para que tivéssemos vida eterna nele. Para que pudéssemos morar no céu com ele. Jesus nos comprou para Deus. Ai, que lindo! Jesus nos comprou para o Pai. O Filho comprou para o Pai. Ele nos deu de presente de volta para Deus, porque ali no Éden, nós sabemos que o pecado entrou no mundo e trouxe uma separação do homem e Deus. E Jesus foi essa ponte, a cruz foi essa ponte que nos aliançou novamente com o Pai, que nos devolveu ao Pai. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus 12, eu vou ler o versículo 2. Quando vocês procuram. Hebreus 12, 2. Olha o que diz esse texto. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Aleluia! Que texto maravilhoso! Ele não se importou em ser humilhado. Ele não levou em consideração a humilhação. Ele não se importou, porque eu não sei quantos de vocês sabem, mas a morte de cruz naquela época era a morte mais cruel que existia. E maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Era um lugar de maldição, de humilhação profunda morrer naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus não se preocupou com isso. Não era alguém preocupado com reputação, não era alguém preocupado com si mesmo, não, mas ele tinha uma recompensa e ele tinha alegria dessa recompensa. Ele já foi para aquele lugar alegre, porque ele sabia a recompensa que teria. E agora a Bíblia diz que ele está sentado ao lado direito do trono de Deus. Eu escrevi, Jesus suportou com alegria, alegria por pagar o preço da nossa redenção, alegria por nos resgatar do pecado e da morte. Aleluia. Amém? É por isso que eu acredito que Paulo declara que o amor de Deus o constrange. É nesse ponto que nós precisamos chegar. E dizer, Deus, o teu amor me constrange. E eu preciso amar-te mais. Nós já somos salvos por Cristo Jesus. Você já entendeu o plano da salvação, da redenção? Lembrou hoje que Jesus fica satisfeito, que Ele olha para você e vê que valeu a pena. Mas eu faço uma pergunta para você. Como é que nós temos correspondido ao amor de Jesus? Como é que nós temos correspondido a esse amor revelado através da cruz? Como é que nós podemos demonstrar a Deus o nosso amor? Eu posso falar viciada? Não, né? Vou dizer assim, entrelada com os livros As 5 Linguagens do Amor. Tem As 5 Linguagens do Amor, aí eu li dos jovens, As 5 Linguagens do Amor dos adolescentes, e estou lá, escutando, tá, gente? Quando eu falo ler, porque eu escuto os áudios dos livros.
E a gente entende sobre a linguagem de amor. E Deus também tem a sua linguagem de amor, né? Por que eu vou falar aqui da linguagem de amor? Posso falar de você, amor, e eu? Nossa linguagem? Posso falar? A linguagem de amor do pastor é tempo de qualidade e toque. Todos os 5 juntos. Ele gosta. É isso, amor? Sua linguagem de amor, mais ou menos isso? Qual é a verdade? Revelações. É isso? É? Os 5? Os 5, né? Então, o quê? Como é que é aquela frase, assim, você que lute, né? Eu que lute, né? Eu que lute para manifestar 5 linguagens na vida dele, eu que lute, né? A minha linguagem de amor, falam lá em casa que é ganhar presente. Não sei, eu gosto de ganhar presente. E dizem lá em casa que a minha linguagem é essa. A Bia fala assim, mãe, é tão a sua linguagem essa que você vai lá olhar o preço para ver o seu valor. Ela fala isso. É verdade? Cadê a Bia que eu não estou vendo? Olha lá, ela fala isso de mim. Eu não acho que é isso, mas se vocês quiserem me dar presente para demonstrar amor, fique à vontade, né? Cada um tem a sua linguagem de amor. E igual eu disse no início, se a minha linguagem é essa, presente, né? E ele tenta me dar tempo de qualidade, eu vou falar, amor, me ama. Ele vai falar, amor, mas eu estou aqui do seu lado. Eu vou falar, mas não é porque você fica do meu lado, eu quero presente. Né? Eu quero ganhar coisas. Gente, e vou falar sério agora, a linguagem do amor, quando fala-se de ganhar presente, não é disso de quantidade, de valor, de coisas assim. Mas é tipo assim, eu estive ali e lembrei de você. Né? Eu estive em algum lugar e lembrei de você. Quer dizer que você está ali, na cabeça da pessoa. Né? Ela lembrou de você. Olha, eu lembrei de trazer algo para você. Deu para ver, né, que a minha linguagem é essa quando eu fiz aquele escândalo, quando chegou um presente lá em casa pelo correio, né, quem me assiste nos stories, né, Diaconisa Maia. Vê aquilo, eu fico feliz da vida, né? Então, se ele não reage comigo assim, eu nunca vou me sentir amada. Se eu tentar dar presente para ele, ele vai falar, não gosto de camisa, amor. Se eu tentar pegar a minha linguagem e dar para ele, ele não vai receber. Porque essa é a minha linguagem. Ele vai falar, tá, mais uma camisa e vai guardar no armário. Mas o que ele quer é que eu sente com ele no sofá, que eu coce as costas dele. Entendeu? É isso que ele quer. Para se sentir o quê? Amado. Entendeu? Com Deus é da mesma forma. Como nós temos manifestado o nosso amor a Deus? Ah, pastora, eu aqui, ó, só aqui, ó. Eu fecho o olho e eu navego no oceano do Espírito. E eu estou apaixonado por Jesus. Um beijo para Jesus. É assim que eu expresso meu amor por Jesus, pelo Senhor. Mas Deus tem a sua linguagem de amor. E ela está escrita lá em João, capítulo 14, 21. João 14. Deus tem a sua linguagem de amor. João 14, 21. Vamos ler junto? Tem alguém lá na mesa? Não tem, né? Cadê Natane? Norinha? Não vai dar, Nath. Daí, Jobo, senão vai demorar. Ó, João 14, 21. Vamos ler junto. Mesmo que a tradução dá umas enroscadas aí, nós vamos que vamos, tá? Pisa no acelerador e vai. Vamos lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês podiam pelo menos ter me esperado, né? Ah lá, aqui, vamos lá? Aqui, ó, todo mundo junto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Qual que é a linguagem do amor de Deus? Aquele que conhece os mandamentos e pratica os mandamentos. Sabe qual a linguagem do amor de Deus? Obediência, né? Conhecemos os mandamentos dele e guardamos e cumprimos os seus mandamentos.
Se você deseja agradar a Deus e fala, Senhor, eu quero te agradar, o que eu faço? O que eu faço? Guarde os mandamentos do Senhor para toda a sua vida, porque esse com certeza não vai falhar. Jesus se agrada de tudo que você faz para Ele. Quando você limpa esse chão, quando você aspira esse carpete, quando você toca o seu instrumento, quando você aí no seu lugar levanta suas mãos, Jesus recebe tudo o que você faz. Nada o que fazemos para Deus não vai estar acreditado na eternidade. Tudo estará lá registrado. Jesus tem uma calculadora Master Blaster no céu e Ele calcula tudo o que fazemos aqui na terra. Tudo que nós fazemos para Ele está sendo creditado. Mas Ele reconhece que nós o amamos de todo o coração. Qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então é isso que Ele deseja de nós. Guardar os mandamentos é esse. Amá-lo de todo o nosso coração. Como amamos a Deus de todo o coração? Quando Ele é o primeiro, sempre em nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro em nosso coração. Do acordarmos ao deitarmos, Ele é o primeiro em nossas vidas. Amém? Pode ficar de pé. Fui rápida hoje, hein? Gente. A Miriam pode vir aqui comigo. E esse era a mensagem resumida que eu queria trazer para nós nessa noite. De nós nos lembrarmos do preço do Calvário, daquilo que Jesus fez na cruz por nós, de nós lembrarmos desse amor imensurável, esse amor indescritível, e nos apegássemos a Ele. A Bíblia fala que Ele nos laçou com cordas de amor. Né? O seu amor é eterno. O Senhor tem nos laçado todos os dias com suas cordas de amor. Eu posso declarar para vocês o que creio, por isso falo. Eu tenho plena convicção que se não fosse o amor, a graça, a justiça, a paz e a misericórdia de Deus na minha vida, eu não seria nada, nem ninguém. E não é para falar bonito. Deus conhece meu coração. Se eu tirar esse amor de mim, eu não sei amar minha casa, eu não sei amar meus filhos. Se tirar esse amor de mim, eu não sei amar minhas ovelhas. Se tirar esse amor de mim, eu vou ficar carente. Mas nesse amor eu sou preenchida. Nesse amor eu me fortaleço todos os dias. Nós podemos nos fortalecer no amor de Deus. Quando tudo estiver contrário na sua vida, tudo estiver difícil, seu coração estiver vazio, carente, lembra desse amor. Se apega nesse amor. Nós podemos o amar hoje, porque Ele nos amou primeiro. E que através do Santo Espírito de Deus hoje aqui nesse lugar, Ele possa fazer morada em cada coração aqui. Que os nossos corações nessa noite sejam preenchidos por esse amor. Eu oro nessa noite e peço ao Senhor Deus que o Senhor possa lançar sobre nós esse amor. O verdadeiro amor de Deus em nós, Ele lança fora todo medo. Ele lança fora todo medo das nossas vidas. O medo da solidão. O medo de ficar só. O medo de se relacionar. O medo de entregar o coração a um amigo, porque já foi tão ferido. O medo, quem sabe, como aprendemos na semana passada, de sonhar. O medo nos impede de tudo. Mas hoje o Senhor tira esse quarto escuro do nosso coração, sombrio,
de medo, de dúvidas e de incertezas. E através do Espírito Ele preenche este lugar com o seu amor. Preencha, Senhor Jesus, nessa noite, cada coração aqui presente. Eu oro, Senhor, para que o seu amor seja derramado sem medida sobre nós. Para que nós tenhamos, Senhor, não só um entendimento aqui em nossa mente, mas que o seu Espírito faça a divisão do que é alma, do que é espírito em nós. E nos faça entender, como uma palavra rema, o que significa o teu amor, a profundidade, a altura, a largura do teu amor sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero que essa seja uma noite de gratidão ao Senhor, meu Deus. Uma noite onde exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, porque reconhecemos a obra da cruz, porque reconhecemos, Senhor, o Teu amor ali revelado a cada um de nós. Reconhecemos, Senhor, o alto preço que foi pago, o preço de sangue, Senhor, que foi pago por cada um de nós, levando sobre si as nossas enfermidades, as doenças, o castigo que merecíamos. Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor conquistou na cruz por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela liberdade que conquistamos na cruz. Senhor, quantas vezes nós cantamos que somos livres, mas não temos, Pai, em nossa vida realmente o entendimento de que quem nos libertou foi o Senhor, de que foi através do sacrifício da cruz que nós fomos libertos, Pai. Senhor, nos traz esse entendimento para cada um de nós, que a liberdade que vivemos no Espírito hoje foi porque lá atrás o Senhor conquistou ela por nós. A liberdade que temos hoje, Senhor, de louvar, de exaltar. A liberdade que temos hoje, Senhor, de dizermos Abba, Pai. A liberdade, Senhor Deus, que temos hoje de sermos comprados pelo Senhor, é porque o Senhor um dia conquistou naquele lugar. O Senhor conquistou na cruz esse lugar. E eu oro, Senhor, para que nessa noite o Senhor olhe para a terra e ache em nós contentamento. Que o Senhor possa achar em cada irmão, cada irmã aqui presente, cada servo seu aqui presente, alegria. Alegra-te de nós, Senhor. Alegra-te de mim, Senhor. Alegra-te dos meus irmãos. Alegra-te, Senhor, dos obreiros dessa casa. Alegra-te, Senhor, daqueles que têm te servido, faça chuva, faça sol. Alegra-te, Senhor, daqueles que têm andado com poucas forças, mas que não têm negado o teu nome, Senhor. Alegra-te, Senhor. Alegra-te, Jesus, daqueles que têm pago, Senhor, um preço. Muitas vezes, Senhor, de estar aqui mais cedo, de estar em ensaios, de estar em intercessões, de estarem, Senhor Deus, aqui em estudos durante a semana. Alegra-te desse, Senhor Deus, que tem feito com prazer e alegria a tua obra. Alegra-te de nós, Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um aqui nessa noite, sondar cada coração e ter em nós contentamento. Que possa ter valido a pena, Senhor, o fruto do teu penoso trabalho. O fruto do teu penoso trabalho, Senhor Deus, por cada um de nós. Por cada um de nós. Nós somos tão gratos, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor. Nós somos tão gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor conquistou por nós, por aquilo que o Senhor padeceu por nós. Somos tão gratos, Deus. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração nessa noite. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Nos faz mais apaixonados pelo Senhor. Nos faz mais gratos. Nos faz mais humildes na sua presença. Nos faz mais comprometidos, Senhor, contigo. Senhor, se porventura o Senhor ainda tem
achado pecado em nós. Se porventura, Senhor, nós não temos valorizado como deveríamos, nos perdoa por isso nessa noite. E nos traz sempre à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Nos traz sempre à memória, Senhor, o temor do Senhor. Que quando olharmos para a cruz, possamos temer o Teu nome. Que quando pensarmos ou lembrarmos da cruz, que ela traga temor ao Teu nome, ao nosso coração. Nos ajuda a temer o Senhor todos os dias. Nos ajuda a agradar o Senhor todos os dias. E eu te agradeço pela vida. Não por essa vida terrena apenas, mas pela vida eterna que nos está garantida através do Filho Jesus Cristo. Sabe, amados, depois da morte de Jesus, da terra tremer, escuridão na terra, nós sabemos que a história não parou ali. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo. As mulheres foram ao túmulo, levaram seus perfumes para o corpo de Jesus. E para o espanto delas, quando elas lá chegaram, o túmulo estava vazio. E os anjos perguntaram: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus venceu a morte. Ele andou ainda por alguns dias na terra, com as marcas do seu sofrimento em suas mãos. E depois de alguns dias, 40 dias, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Essa é a diferença de Jesus. Jesus não foi o único que morreu na cruz e não foi o único que ressuscitou. Lázaro ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou. Nós vemos pregadores hoje contando que oram e as pessoas ressuscitam. Mas Lázaro, depois que ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva ressuscitou e morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Ele está vivo à direita do Pai. E quando os anjos do Senhor vieram buscar, quando ele foi assunto aos céus, vivo, ele subiu por dentre as nuvens. E aqueles anjos dizem aos discípulos: por que estão olhando assim? Esse mesmo que está subindo é aquele que voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar aqueles que são seus. Que alegria eterna, Senhor. Que esperança eterna, Deus. Que esperança eterna. É saber que esse que morreu na cruz, foi morto, ressuscitou, foi ao céu. Ele voltará para nos buscar. Nós temos essa esperança de vida. Nós temos essa esperança em Cristo Jesus. Em Apocalipse 22:12, a Bíblia diz: eis que venho sem demora, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa é a promessa do Senhor para nós, que Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar aqueles que são seus. Ele vem buscar aqueles que Ele separou para si. Aqueles que um dia disse: eu creio. Eu não vejo os cravos em suas mãos,
eu não assisti, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O próximo passo está muito próximo. Eu creio. O próximo passo está muito próximo. Jesus voltará. Jesus voltará. Ele julgará a terra. Nós vamos ter muita surpresa no céu, viu, amados? Nós vamos ter muita surpresa lá no céu. Porque Ele é um justo juiz. O justo juiz. Quem você nem imagina, você vai encontrar com o Senhor. E quem você tem certeza que vai estar lá, de repente não vai estar. Porque Ele é Deus que olha o coração. Por isso nós precisamos todo dia temer o Senhor. Trabalhar a nossa salvação. Nós não sabemos o dia nem a hora. E a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com isso, sobre o dia e a hora, mas que nós devemos estar preparados. Quantos aqui estão preparados para a volta de Jesus? Quantos aqui estão preparados para a volta de Jesus? Ele virá como um ladrão na noite, quando não esperamos, quando não pensamos. Mais cedo Ele vem. Quem sabe nós somos a geração que não experimentará a morte terrena, mas que seremos arrebatados diretamente com Ele nas nuvens. Quem sabe nós somos essa geração. Eu convido você, nessa noite, a orar, a abrir os seus lábios e falar com o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu estou disposto a obedecer os seus mandamentos. Eu estou disposto a pagar o preço para andar contigo, Senhor Jesus, a tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Quantos estão dispostos a dizer isso a Jesus nessa noite? Eu reconheço esse amor, eu reconheço o sacrifício, eu reconheço a sua dor, eu reconheço tudo que o Senhor fez, e eu quero fazer valer a pena os meus passos aqui na terra. Eu quero fazer valer a pena. Vai lá, cristão, abre os seus lábios de gratidão ao Senhor. Abre os seus lábios de gratidão a Jesus, que tudo fez por você. E diga para Ele: obrigada, Jesus. Eu estou te esperando. Obrigada, Senhor. Nosso coração é tão grato a Ti, Deus. Oh, Deus, ansiamos por Ti. Ensina-nos a Te amarmos mais, mais, mais. A dedicarmos os nossos dias para Ti, mais, mais, mais. Ajuda-nos a dedicarmos a nossa vida, o nosso ser, o nosso interior, o nosso coração, mais e mais e mais e mais a Ti, Senhor. Nos ajuda a nos separarmos das coisas dessa vida, nos apartarmos das coisas desse mundo e desejar-Te mais e mais e mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, a quebrantarmos o nosso coração aos Seus pés. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos todos os dias, Senhor. Ajuda-nos. Nós rogamos, Pai, ajuda-nos a temer o Teu santo nome. Ajuda-nos a temer o Teu santo nome. Ajuda-nos a agradar ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer no caminho. Ajuda-nos, Senhor, a não olharmos para a direita, nem para a esquerda, mas seguirmos, Senhor, firme no nosso alvo, na caminhada, Senhor Deus, que o Senhor propôs a cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor. É o Cordeiro que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar. Deus, mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar. Tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com
digno, 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 Ele